conteúdos de segunda a sexta, 8 e 8 da manhã. No dia de hoje eu vou te explicar uma das piores dores das minhas pacientes. Quando eu escuto com consulta Nutri, eu não sei o que acontece comigo. Sinto vergonha, mas preciso te dizer, não sinto mais vontade de fazer nada, muito menos tenho vontade de ter relações com o meu companheiro. Nutri, tem algo mais importante ainda que eu preciso te falar. Estou sentindo que cada vez estou mais flácida e não consigo melhorar o aumento da massa magra. Outras, inclusive, dizem para mim, faço atividade física e mesmo assim não consigo melhorar o meu resultado. Ou ainda, tanto eu quanto ele estamos extremamente cansados. Sejam muito bem-vindas a essa live, onde eu vou fazer para você o grande lançamento da Tudo Leve, que é ele. Se você nunca ouviu falar, você precisa conhecer. O nome não muito conhecido é o Trigonella Phoegon Gracon. Nutri, o que é isso? Vamos hoje falar desse suplemento mais que especial, como lançamento da Tudo Leve, que é o fenogrego. E hoje eu vou te explicar todas as funcionalidades do fenogrego. Para quem que serve, todos os estudos científicos já trazidos e publicados do fenogrego. E vou trazer para vocês quais são as dosagens indicadas e utilizadas, tanto para o homem e para a mulher. E tem mais! Para você que está chegando aqui agora, sejam muito bem-vindos à nossa live. Você vai ter a oportunidade de receber o resumo dessa live dentro do meu grupo do WhatsApp. Para que você receba o resumo da live, basta que você escreva Feno aqui embaixo no Instagram, que eu vou te enviar o resumo da live. Olha que legal isso! Tanto para quê? Para que você possa conversar com a sua família, conversar com alguém mais que tem interesse nesse assunto, com mais tranquilidade e assim passar todas as informações de forma correta com o estudo científico, como eu sempre trago para você. Escreva Feno e receba, vou colocar dentro do grupo do WhatsApp, tá, meus amores? Receba o resumo da live. Vou colocar só aqui para quem estiver chegando depois. Resumo da live. Isso aí. Bom dia para quem tá chegando, meus amores. Sejam muito bem-vindas. Vamos que vamos, então, meus amores. Bom dia. Vamos ver como é que está aqui também aqui no nosso YouTube. Vamos só pegar aqui o link da aula. Ok. Bom dia, meus amores. Para quem tá no YouTube, eu não consigo mandar para você o link do grupo, mas fique tranquila, porque embaixo do vídeo tem o link para você entrar no grupo, e se você tá no YouTube, você provavelmente já está nos meus grupos também, você vai receber. Então, bem importante, tá? Vou enviar o resumo da nossa live de hoje. Vamos falar então sobre isso, meus amores? Nutri, como é que funciona e o que é? Vamos lá, meus amores. O fenogrego hoje tem indicação para a libido feminina e masculina. Por isso que o nosso queridinho chegou e ele está escrito para ele e para ela. Por que para ele e para ela? Quais são as funções que você pode ter com o uso do fenogrego? E te digo antecipadamente, em especial para a mulher, o fenogrego tem uma ação muito melhor que a maca peruana e tribulus terrestre. E para o homem, com o desempenho natural. Então fica aí que você está na live para entender tudo sobre o fenogrego e saber como utilizar, qual dosagem usar, por quanto tempo e em qual condição. Vamos lá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Olha que importante isso. O fenogrego serve tanto para libido feminino como para libido masculina. Serve também como um pré-diabético e hipoglicemiante. O que significa isso? O fenogrego tem indicação para pacientes diabéticos e para pacientes pré-diabéticos. Inclusive fazendo algo único, atuando diretamente lá no pâncreas para o aumento da produção da insulina. Algo que só os medicamentos usados por diabéticos fazem. Então, olha que importante isso. Ainda faz redução do colesterol, e vou te explicar como que ele atua diminuindo o LDL. Ainda atua como coadjuvante importante para o emagrecimento, trazendo aqui a melhor saciedade e ação anti-inflamatória.
faz aumento de massa magra. E aqui, meus amores, é um dos grandes diferenciais do fenogrego, além da questão da testosterona. Tem ainda uma ação importante para cardioproteção e neuroproteção, então te ajuda para a longevidade, traz para você mais disposição, combatendo o cansaço e trazendo mais energia vital. Quantas vezes explico para vocês aqui, meus amores, que por mais que nós tenhamos vontade de mudar tudo, acordamos hoje, por exemplo, aqui em Curitiba está um dia lindo, um sol lindo, uma temperatura maravilhosa, tal. Mas mesmo com todas as situações ao meu redor que estarem ok, se eu não tiver energia vital para dizer eu vou fazer, você não sai do lugar. E aqui eu estou falando de cansaço, de combater o cansaço e ter energia vital. E ainda, bem importante, meus amores, tem uma ação anti-inflamatória para os benefícios combater artrite. E agora vem cá, que para as mulheres em especial. Meus amores, se você não está na pré-menopausa, escuta isso, se você não está na pré-menopausa nem menopausa, fenogrego vai te ajudar a combater os efeitos colaterais da TPM. Em especial, a questão de enxaqueca, a questão de regulação do ciclo menstrual, diminuição das cólicas menstruais, diminuição dos efeitos colaterais do SOP e ainda, super importante, vai te ajudar a regular o teu ciclo menstrual de forma natural. Agora vem cá, meus amores, você mulher que está na pré-menopausa e menopausa, Nutri, já entrei na menopausa, ele vai ajudar a regular a produção da testosterona livre. E isso é incrível, sabe por quê? Porque a testosterona livre é aquela natural produzida pelo nosso corpo. Não tem nada a ver com reposição hormonal. E aqui fica uma informação importantíssima, 100% seguro, inclusive para quem tem predisposição com câncer. Por que eu estou te falando isso? Porque vem para nós como uma substância natural, que está concentrada quando está em suplemento. Você encontra em chás, você encontra em pó, mas não tem a mesma concentração. Isso é importante você saber de antemão, porque às vezes você vai começar a fazer e falar, ai, eu tenho um chazinho de fenogrego aqui, mas você não tem a mesma concentração. E quando a gente fala em concentração e a gente fala em dosagens ou hipodoses, eu não tenho o mesmo resultado que analisado em estudo científico. E por isso você tem que saber a dose correta para você poder usar. Nutri, quem pode usar o fenogrego? Qualquer pessoa, homem ou mulher. A partir de que idade? Os estudos começam com 15 anos. Até quando? Até enquanto estiver vivo. Quem não pode estar utilizando? Somente mulheres grávidas, que devem usar com acompanhamento de médicos, e se alguém for alérgico à substância do fenogrego. Ponto. Não tem mais nenhuma contraindicação. Porque, inclusive, o fenogrego tem estudos dele, são mais de 5.000 estudos publicados sobre o fenogrego, e tem um dos estudos sobre o aumento da produção do leite materno no uso do fenogrego. Então, você imagina que até a mãe que amamenta pode estar tomando o fenogrego. É uau, uau, uau. A sua Nutri aqui fica empolgada, porque quando a gente consegue ver um ativo que tem vários estudos científicos, que traz estudos de forma bem ampla, com várias substâncias que melhoram o dia a dia, isso é incrível. Então, vou ajudar vocês explicando um pouquinho mais a respeito, meus amores. Então, vamos lá. Tudo certo? Estão ok ali? Todo mundo bem aqui? Bom dia para quem tá chegando. Bom dia para Fátima, Edmeia, Linda, Vânia. Gente, hoje é o grande lançamento do queridinho. E deixa eu contar para vocês, tá? Preparamos uma coisa bem especial para o lançamento do fenogrego. Fica aí. Fenogrego, aprovação do FDA, registro no Anvisa. Por quê? Porque um dos maiores problemas que a gente tem hoje em suplementação é procedência. Ai, mas eu sei desse ativo, eu vou lá e compro no lugar tal. Legal, mas a avaliação da procedência diz o quanto de concentração que tem dentro. Então, eu estou bem animada para te explicar. E fica aí, porque vai ter presente especial para o lançamento do fenogrego. Um presente que ninguém faz, tá? Então, fica aí que eu vou te contar tudo. E daí, meus amores, como é que funciona isso? Vamos falar dela, que é a trigonelina Monet. Você encosta para minha janela aqui, querido? Vamos falar dela, meus amores? Então, vamos lá. Primeiro, qual é a atuação do fenogrego? Gente, fenogrego é para ele e para ela. Esse aqui é o assunto para você sentar com o seu companheiro, tá?
E antes que eu continue, vou te contar da onde surgiu também essa ideia. Vou explicar para vocês. Eu já vinha conversando com o Ricardo há um tempo, né, sobre essa questão dos casais. Eu com o Ricardo, como vocês sabem, nós já temos 25 anos de casado, estamos 30 anos juntos. E a gente eventualmente conversava sobre esses assuntos. Vocês sabem, vocês têm rodinhas de mulheres, rodinhas de homens. E a gente trazia como esse assunto é um assunto importante na questão da relação íntima do casal. E como a rotina do dia a dia muitas vezes consome o casal e faz com que o casal fique tão cansado que não tenha nem tempo e muitas vezes nem vontade para ter os seus momentos íntimos. E eu fui conversar com ele e pesquisar por que isso acontecia, como é que isso acontecia a nível químico, como é que isso poderia ser resolvido. E dentro dessas pesquisas, e eu me deparei, né, com essa situação da gente fazer 25 anos, fazer um cruzeiro, de forma muito romântica, né, reviver a nossa vida só a dois, como a gente começou a nossa vida lá atrás. E eu trouxe então essa questão desse ativo para a nossa vida. Por que eu digo isso, meus amores? Porque hoje muitos assuntos são tabus. Então, muitas pessoas querem ajudar, querem falar sobre a questão da relação íntima, querem ter uma relação melhor com o companheiro, mas sentem vergonha. E daí nós temos duas situações. Nós temos aqueles casais que conversam sobre isso e daí tentam resolver essa situação, ou temos aqueles casais que simplesmente se distanciam desse assunto e fazem de conta que isso é normal e vão seguir a vida juntos enquanto der para seguir juntos. E eu gostaria muito que você que está aqui entenda que ter intimidade, estar com a pessoa que você ama, ter felicidade, ter energia vital é natural e é importante. Eu dizia para o Ricardo em nossa viagem que de todas as coisas que a gente faz, e nós somos sócios em muitas coisas na vida, somos sócios nas nossas empresas, somos sócios na concepção familiar de 2 filhas, somos sócios na gestão de casa, de várias questões. E eu dizia para ele que dentro dos papéis muito importantes que nós temos que ter o papel de sermos marido e mulher, namorado e namorada, né? Namorado e namorada. E por que isso fica tão lá atrás? Porque hoje a gente tem muitos tabus. E quando a gente pega a questão do envelhecimento que se aproxima de nós, junto com a questão das alterações hormonais, aonde a mulher não se reconhece mais, aonde ela se olha e se vê nervosa, sem conseguir dormir, estressada, ele cansado, cheio de responsabilidade, cada vez menos o namorado e a namorada aparecem. Então, entenda, meus amores, que quando a gente fala de libido, a gente tem que ter uma construção química boa para que tudo isso aconteça. Claro que não vai ser só isso, e por isso eu preparei um presente especial, que eu já vou contar aqui daqui a pouquinho para vocês, para criar um ambiente favorável para que tudo isso aconteça. Te digo isso porque, sendo muito sincera, e hoje vendo, e ainda estou no meu começo da minha jornada, temos as 2 filhas morando aqui comigo, uma com 20 anos e uma com 15, é claramente real que elas vão embora. E vai ficar para o final da nossa vida, que assim seja, ou para a continuação da nossa vida, somente eu e ele. E daí eu te pergunto, porque se não tem mais o namorado e a namorada, se não existe mais o momento de vocês dois, se não existe mais esse encantamento, quando os filhos forem embora, os negócios forem embora, quando o tempo chegar, quem vai ter sobrado de vocês dois? O que vai ter sobrado de vocês dois? Um dos últimos dias em nossa viagem, bom dia, meus amores, para quem está chegando. Um dos últimos dias de nossa viagem, nós estávamos no aquário do Rio de Janeiro. E nós estávamos olhando os peixes, só abraçadinho. E nós conversamos ali, naquele momento, que aquilo nos bastava. O que eu quero te dizer com aquilo nos bastava? Sabe aquela sensação de quando você começou a conviver com a pessoa que você está e que você dizia assim, um amor e uma cabana e tava ótimo? E depois parece que jamais nada disso satisfazia, né? Você precisava do amor, precisava de uma casa, precisava de um carro, precisava da escola do filho, precisava do dinheiro para as compras, o dinheiro para a empregada, o negócio da empresa, e de repente aquela lista foi ficando longa e longe. Parece que cada vez mais vocês se desconectavam.
Então, esse é a minha busca com você aqui durante essa semana. Vou trazer vários conteúdos onde a gente vai falar sobre como voltar a ter essa relação boa, como é que você volta, né, para que você possa viver bem e melhor com o seu companheiro. E como é que esse suplemento querido aqui pode te ajudar e quais são todas as funções? Porque, olha só, a sua Nutri que vos ama aqui não quer somente que você melhore a libido e serve para o homem, para a mulher, para a produção da testosterona livre. Eu quero que você tenha outros benefícios que eu vou te explicar que o fenogrego também traz aqui, né? Ó, a Irinalda falou, estou nessa fase, nossos filhos casaram e está só nós dois. Então você imagina, né? E de repente, eu sempre dizia pro Ricardo, já pensou que triste? Se de repente os filhos vão embora, tudo, né, se organiza e você olha pra ele, ele olha pra você e vocês nem se reconhecem mais. São duas pessoas estranhas e são sócios. Viraram exclusivamente sócios do negócio vida. E vocês não devem ser sócios, vocês devem ser amores, vocês devem ser amantes, vocês têm que ser namorados, porque todos nós merecemos uma vida incrível. Então vem comigo. O Ricardo gritou lá, ó. Eba! Segunda-feira, Nutri, a gente começa desse jeito? Sim, meus amores, segunda-feira. Se promete, né, meus amores? Ó, a Tereza falou, nada não sobre nada. Imagina eu que fui traída com 46 anos de casada. Sim, é tudo verdade. É como você é inteligente. Obrigada. Entende, meus amores? É isso que eu quero trazer para vocês agora. Eu quero que vocês sentem aqui comigo um pouquinho e que vocês pensem um pouquinho além. A gente fica só pensando como é que eu faço para acabar com a dor de cabeça, como é que eu acabo com a gordura na barriga, mas não entendemos que nós somos muito fruto das nossas emoções e viver bem também é importante. Então vamos lá? Quais são as ações? Como é que o fenogrego, para ele e ela, atua para te ajudar no emagrecimento? Agora eu vou falar de todos os benefícios e no final vou falar sobre qual é a dose, que para o homem é uma dose e para a mulher é outra dose. E aí eu vou te dar uma dose sugestiva de acordo com a sua necessidade. E mais, para todas vocês que estão aqui, quem entrar no meu grupo, que é o grupo de lançamento do fenogrego, eu vou enviar um resumo dessa live. Eu faço um resumo, meus amores, ó, com todos os conteúdos da live, para que serve, como é que funciona e qual estudo científico que embasa isso, não é em cima de achismo, é em cima de estudo científico, com a referência, inclusive, eu vou enviar esse resumo para vocês, tá bom, meus amores? Tá? Então, você vai escrever aqui embaixo Feno e eu te envio o link do grupo para você receber todas essas informações. Tá bom, vamos lá. Ai, que lindos, Rosane, 40 anos de casado. É isso, meus amores, vamos lá. Vamos lá que aqui a gente vai cuidar de tudo de vocês, tá? Como que funciona o fenogrego para o emagrecimento? Gente, olha que bacana isso. O fenogrego para o emagrecimento, ele tem uma substância chamada galactomanana. A galactomanana tem como função, é uma fibra, que vai aumentar muito a saciedade. E que no contraponto também vai te ajudar a fazer com que você não tenha pico de glicemia, ou aumento de carga glicêmica. Então, o fenogrego no emagrecimento, ele vai ter o aumento da saciedade. Na questão do controle da diabetes e pré-diabetes, ele vai ter o controle da absorção do carboidrato, porque ele tem uma fibra que vai fazer uma compensação dietética. E não só isso, ele ainda tem uma substância chamada hidroxileucina, que vai te ajudar a estimular a produção do pâncreas na insulina. Então, você já pensou por quê? A maior parte das pessoas que começam a ficar pré-diabéticas e diabéticas, elas têm sempre dois fatores presentes. Fator 1, o excesso do consumo do carboidrato ao longo da vida. Fator 2, a gente chama sempre que é um cansaço, né? Ou seja, eu tenho uma exaustão do pâncreas. O pâncreas funciona tanto que ele para de funcionar adequadamente. Então, o fenogrego vai te ajudar a trabalhar para melhorar a funcionabilidade do teu pâncreas. Então, esse é a parte muito bacana. Além disso, o fenogrego tem ação anti-inflamatória, com flavonoides importantes. E esses flavonoides que têm ação anti-inflamatória vão ajudar você a diminuir o processo inflamatório que vem do tecido gorduroso e assim ter mais emagrecimento. Agora, vamos lá. No aumento da massa magra, como é que isso funciona? E aqui o aumento da massa magra vai se juntar com a produção do libido. E entenda porque isso aqui é uau, é muito legal.
Quando eu falo em produção do aumento da libido, nós temos que entender como é que funciona a libido no homem e na mulher, certo? São diferentes, não é igualzinho. O homem, basta que haja um estímulo excitatório, ele já começa a produção da testosterona. Na mulher, eu preciso de uma ação excitatória para que ela fique emocionalmente pronta para isso, mas eu também preciso de uma produção de testosterona livre. Para quê? Para que ela produza esse hormônio em mais quantidade e com isso ela tenha mais vitalidade. Meus amores, se você não entendeu ainda, na mulher, a testosterona é vitalidade. Sabe esse cansaço que não vai embora? Essa vontade de não fazer nada? A testosterona é o hormônio que te ajuda para melhorar isso. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas mulheres analisam a testosterona exclusivamente para a questão da libido. E não, em nós mulheres é diferente. Inclusive, meus amores, tem um adendo importante que só a Nutri traz aqui de acordo com o estudo científico. Nós podemos usar o fenogrego até o final da nossa vida. E ele vai continuar atuando em tudo que eu vou te explicar hoje. Os homens têm uma ação boa do fenogrego até mais ou menos os 70 anos. Depois, eles são obrigatórios a fazer reposição de testosterona, a testosterona em si. O fenogrego vai regular a tua testosterona livre, a natural. Por que isso é muito importante? Porque quando eu tenho a produção da testosterona natural, eu não tenho os efeitos colaterais que eu tenho de quando eu faço uma reposição de testosterona, que é totalmente diferente. Então, é o primeiro suplemento que eu diria para você, testa. E por que ele tem um resultado melhor que a maca peruana e que o tríbulos terrestres, no caso, para a mulher em especial? Porque o fenogrego serve para o homem e para a mulher. A maca peruana e o tríbulos, eles têm estudo para o aumento da produção de testosterona, mas só o fenogrego que tem ação para o aumento da produção excitatória, porque ele age a nível hipotalâmico, e a nível hipotalâmico ele vai mandar as gônadas femininas e masculinas produzirem testosterona. E na mulher ele vai atuar antes do LH, que é o hormônio luteinizante, e esse hormônio é que regula a produção da testosterona. Então, Nutri, que uau, é muito uau. Por que eu te digo isso? Porque você vai ter um suplemento que vai te ajudar a melhorar a excitação, que vai te ajudar a aumentar a tua vitalidade. E entenda que só aí, como diz o ditado popular, a gente já mata, né, duas questões com uma questão única, porque se eu aumento a vitalidade, eu tenho mais energia para o dia a dia. Se eu tenho mais energia para o meu dia a dia, eu consigo fazer atividade física. Se eu faço atividade física, eu tenho mais rendimento, que é o que o fenogrego traz também. Eu tenho melhor composição de massa muscular, eu tenho maior facilidade para o emagrecimento. Entende, meus amores? Fenogrego tem alguma contraindicação? Sim, somente para gestante ou se você for alérgica ao fenogrego. Maria de Fátima é um dos suplementos mais seguros. Nutri, quantos estudos tem do fenogrego? Eu achei 5.000 estudos e eu separei cada um dos estudos de acordo com o tópico que eu queria trazer para você. Mas eu poderia ficar falando uma semana dele e mostrando estudo científico e ainda não conseguiria trazer para você estudo. Quando que eu digo que quando que ele vai ser, quanto e como eu tenho que usar? E aí é que muda o resultado. E que aí muitas pessoas fazem errado e por isso não tem resultado. Então vamos lá, meus amores. Expliquei para vocês que o aumento da libido acontece, né, com o uso do fenogrego, mas são doses diferentes para homem e mulher. Eu tenho aumento da testosterona, expliquei para vocês. Melhora do desempenho íntimo e sexual. Nutri, como é que acontece a melhora do desempenho íntimo e sexual? Vamos lá. Na mulher, olha que legal, na mulher ele vai atuar aumentando o LH e aumentando a excitação. No homem, ele vai melhorar a qualidade da ereção com o aumento da produção circulatória. Porque entenda que quando eu faço o estímulo da testosterona, na mulher tenho uma atuação, no homem eu tenho outra atuação. Então eu vou ter ações diferentes com o mesmo ativo, tanto no homem quanto na mulher. Eu tenho ainda a questão do aumento da massa muscular e recuperação física. Como é que o fenogrego pode me ajudar a combater a flacidez e aumento da massa magra? Então vamos lá. Acontece, meus amores,
que quando nós mulheres ficamos muito estressadas, nós temos uma produção muito grande do cortisol. Toda vez que você ficar muito nervosa, toda vez que você ficar muito estressada, a gente tem pico da produção de cortisol. Qual é a consequência disso, minhas amadas? Você vai ter sempre um déficit da produção de testosterona. E olha aqui que importante, porque aqui eu quero que você, nessa segunda-feira, você prometa pra mim que essa semana vai ser diferente. Eu tenho como se fosse uma gangorra no corpo, o tempo todo. Então, aqui de um lado senta um amiguinho, aqui do outro lado senta outro. Eu tenho a gangorra. Então, ora, um tá pra cima, e se esse tá pra cima, o outro está pra baixo, e vice-versa. E agora eu quero que você imagine que aqui eu coloco o cortisol e aqui eu coloco a testosterona. Toda vez que você estiver estressada, que você estiver alterada, que você estiver incomodada, que você se sentir nervosa, você está jogando na sua corrente sanguínea o tempo todo cortisol. Então, aqui está o cortisol alto. Aqui do outro lado vai estar baixa a testosterona. Por que eu estou te explicando isso? Porque você precisa modular emocionalmente o teu estresse. Porque muito do que acontece com a tua perda de massa magra está ligada com o teu emocional. E você vai prometer para mim que ao longo dessa semana, toda vez que vir em você uma raiva, que vir em você um nervoso, você vai lembrar de mim dizendo assim, não fica assim, não vale a pena. E ainda você vai ficar flácida, você vai perder massa muscular e isso vai fazer você engordar. De novo, a hora que o cortisol tá alto, a testosterona tá baixo. Nutri, eu percebo que eu não consigo mais ganhar massa magra. Eu vou lá e faço atividade física, malho 1 hora por dia, faço pilates, faço não sei o quê. Pois é, mas as outras horas do dia tá brigando com as pessoas, tá achando que as coisas têm que ser tudo do teu jeito, tá achando que você é que manda, você é a dona da verdade, você que dá. Se você der 4 gritos, todo mundo tem que fazer o que você manda. Talvez, quando você consegue isso, até você tem uma sensação que é isso mesmo. Mas o que você não tem clareza, ó, o que você não tem clareza, meus amores, é que você tá jogando a tua produção de testosterona no lixo. Agora, vamos pra frente? Some a isso o fato de que você tá quanto tempo desse jeito? Há quanto tempo você lembra que você tá mais nervosa que o usual? Há quanto tempo você lembra que você tem que tomar decisão porque senão não faz, não acontece? Há quanto tempo você quer que as coisas aconteçam no seu tempo? E todo esse tempo a tua testosterona tá baixa. E daí, meus amores, aqui vem do arrasta a tua libido. Aqui vem do arrasta a tua energia vital. Aqui vem do arrasta, né, o teu cansaço, a tua perda de massa muscular. Então, durante essa semana, além de, claro, né, você ter a opção de agora colocar o feno grego no teu dia a dia, você tem que prometer para mim que você vai, a cada momento em que você perceber que você ficou mais nervosa, que você ficou mais estressada, que você percebeu, puxa, será que vale a pena eu entrar nessa briga? Será que vale a pena eu ter razão toda hora? Será que vale a pena eu querer isso desse jeito? Porque talvez até você ganhe uma razão temporária, mas você está fazendo o teu corpo trabalhar sempre no déficit da produção de testosterona. E daí vocês chegam para mim, meus amores, com a testosterona extremamente baixa. E você fala para mim, isso foi da menopausa? Eu vou dizer não, isso foi das tuas escolhas diárias, isso não foi só da menopausa. Entende isso, meus amores? Ok? Então você precisa, tá? Agora, você precisa agora, tá? A partir de agora, meus amores, você precisa entender que durante essa semana, a última semana de fevereiro, você vai dizer assim, não vou me estressar, não vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena, eu vou perder massa muscular, se eu perder massa muscular eu vou engordar, vai aumentar a quantidade de gordura, vai diminuir minha libido, eu vou ter mais dificuldade de locomoção no futuro, eu quero viver mais e melhor, eu quero ter longevidade e independência. Só que para você ser independente, você tem que ter capacidade de fazer tudo o que você precisa sozinha, certo?
Bom, e ainda, o fenogrego tem algo muito importante, que é para diminuir o LDL. Então, se você tem o colesterol alto, o fenogrego tem uma indicação para a diminuição do LDL, porque ele tem uma ação muito importante na redução do LDL e dos triglicerídeos, em função da sua composição anti-inflamatória. Esse foi um estudo publicado em 2016. O estudo do controle da insulina, da glicose e do aumento da sensibilização do pâncreas foi publicado em 2023. Já o estudo do aumento da energia e vitalidade em 2017. O estudo da melhora do desempenho íntimo também em 2017. O estudo do aumento da testosterona livre em 2016. E agora deixa eu te falar uma coisa bem importante. Você, mulher na menopausa, como que o fenogrego vai atuar? Olha que bacana. Ele vai diminuir os calorões e os fogachos e ele ainda vai melhorar a questão da insônia que fica presente na menopausa. Você está entendendo, meus amores, que é uma substância tão completa, presente na natureza, né? Porque ele é como se fosse ele é uma leguminosa. E é uma substância presente na natureza, que quando se descobriu como extrair o ativo que está ali dentro, e o nome desse ativo, para eu não falar errado, é a trigonelina. Então, quando se extraiu a trigonelina e os outros ativos, se descobriu o poder de várias substâncias em um único suplemento, que pode te ajudar em várias coisas diferentes. Certo, meus amores? E ainda, claro, né? Vamos lá. Melhora a qualidade da pele. Por que ele vai melhorar a qualidade da pele? Porque ele vai combater a questão de acne, eczemas, psorias, alergia. Tem alguns estudos dele que foi publicado em 2014. Olha quanto tempo. Em 2014, da ação antifúngica e antibacteriana. Principalmente quando tem presença de caspa no couro cabeludo ou ainda furúnculos ou feridas na pele. Legal? Posso usar? Marta, querida, colocou Nutri, eu faço reposição hormonal. Posso suplementar? Sim, Marta. O fenogrego não vai alterar em nada os teus hormônios. E essa é a parte mais bacana. Inclusive, tem alguns estudos mais novos agora sendo publicados. E esses eu não trouxe para vocês ainda, porque eu achei que a amostragem era muito pequena. Da questão da segurança do fenogrego e da indicação para ser um anticancerígeno. E daí ele traz essa segurança, inclusive, para quem faz reposição hormonal, para quem faz hormonioterapia. Então, sim, você pode usar. Qual é a diferença, Nutri, do fenogrego e da reposição de testosterona em si? Quando eu reponho a testosterona, eu estou repondo o hormônio. Quando eu reponho o hormônio, eu tiro a sensibilização dos que ativam esse hormônio. Vou te explicar por quê e você vai entender comigo se isso já aconteceu para você, tá bom? Ó, a Marina colocou, eu já usei fenogrego no chá, legal. Então imagina, Marina, aqui no extrato seco, ou seja, no extrato que a gente tem dentro da suplementação, nós temos uma dosagem quase 100 vezes maior. Então o resultado é incrível quando a gente fala de suplemento, tá bom? E é legal, né? Porque tem chá, tem pó, tem várias apresentações. Voltando aqui para vocês que eu falava sobre a questão da reposição da testosterona livre, da testosterona e da questão do fenogrego, que é um ativador da tua testosterona livre. Toda vez que eu reponho algo, se eu tenho aquilo de bastante no meu corpo, tudo o que leva para a produção daquilo é parado. Porque lembra que eu falei para vocês que o nosso corpo trabalha em equilíbrio? Por que eu estou falando isso? Porque todo paciente que tem uma reposição de serotonina, quando fica em depressão, ele tem dificuldade de dormir também, ele tem insônia. Por que ele passa a ter insônia quando ele tem a questão da reposição para a depressão com serotonina? Porque a serotonina, para ser produzida, ela é uma precursora de melatonina. Então, significa que se tem bastante serotonina, não precisa produzir melatonina, porque já deve ter sido produzida. Na questão da testosterona, é a mesma coisa. E quando eu reponho testosterona, eu tenho um estímulo muito grande do DHT, que você já deve ter ouvido falar, que é dihidrotestosterona. Qual é a consequência em mulheres quando repõe testosterona e nos homens também? Invariavelmente eu passo a ter uma pele muito mais oleosa, uma pele mais acneica e eu começo a ter queda de cabelo. Na mulher, começa a ter queda de cabelo.
Então, se eu dissesse para você hoje, Nutri, tenho que repor testosterona? Primeiro, tente todos os ativadores naturais da tua testosterona. Lembra de modular o teu cortisol? Lembra, amiguinha? A gente combinou. Essa semana você vai mudar o teu emocional. Toda vez que você está estressada, o teu cortisol abaixa. Combina com todas as pessoas ao seu redor aí. E você vai repor com fenogrego. Quanto tempo de tratamento, Nutri, para eu começar a ter um resultado enquanto mulher? 15 dias. 15 dias. E agora vem cá. Qual é a dose que eu tenho usado de fenogrego? E aqui está o maior problema quando a gente pesquisa o suplemento fenogrego que é vendido comercialmente. Normalmente ele traz hipodoses e as hipodoses não vão funcionar. Por que muitos suplementos são vendidos com hipodoses? Para ficar mais barato, para te convencer que financeiramente vale mais a pena. Mas é o que eu sempre falo para vocês aqui. Adianta, quando você está com enxaqueca, dividir a Neosaldina em 4 e tomar 1/4? Muito provavelmente não. Por quê? Porque o estudo da Neosaldina envolve que você tome pelo menos 1 comprimido. Aí tem a dosagem correta. Da mesma forma é o fenogrego. Quanto que devemos usar? Nós, mulheres, devemos fazer de dose de manutenção, não é de tratamento, já vou explicar a dose de tratamento para você. Dose de manutenção, 500 miligramas por dia. Os homens, para a dose de manutenção, 1.500 miligramas por dia. Você entendeu a diferença? E isso as pessoas não explicam, né? Aí você vai lá e compra, daí tem uma marquinha lá que você comprou e ninguém explica nada, você toma e não tem resultado nenhum. Mas tá lá 250, 300 miligramas, 400 miligramas associado com boro, associado com não sei o que. Aí se associa para poder dizer que tem. Mas você tem que ter na rotulagem, tem que ter no mínimo 500 miligramas e tem que ser de boa procedência, não esquece isso. Então o homem, 1.500 miligramas. Nutri, toma tudo de uma única vez? Não. Você vai fazer assim. Para a mulher, você vai tomar 500 miligramas pela manhã. Para o homem, 1.500 miligramas dividido 3 vezes ao dia. De manhã, no almoço e no jantar. Por que 3 vezes ao dia? Porque eu preciso de várias doses para fazer estimulação do hipotálamo e das glândulas gônadas, para que essas gônadas façam a produção da testosterona no homem, que é diferente da produção na mulher. Nós, mulheres, para ficarmos já com uma testosterona legal, 500 miligramas de manutenção, ok. Agora, vamos para a dose de tratamento, tá? Mesmo para quem fez esterectomia? Sim, Rosângela, mesmo para quem fez esterectomia. Até porque eu não tenho a produção exclusivamente dos hormônios só pelas nossas glândulas, que são as glândulas ovarianas. Eu tenho várias outras glândulas. Inclusive a testosterona, ela tem estímulo de produção em várias outras glândulas também. Então, sim, tá? Vamos lá, meus amores. Maria Gorete falou, Nutri, onde é que eu encontro? Tá aqui, ó, dá tudo leve, lançamento hoje, Maria Gorete. A Nutri tá aqui animada. Qual é a dose de tratamento que eu indico para você, mulher? Você vai fazer, para poder equilibrar a tua testosterona, o que eu chamo de dose de ataque. O que é a dose de ataque? Eu disponibilizo o ativo em mais quantidade por um tempo. Então, você vai fazer 1.000 miligramas durante 7 a 14 dias. 2 cápsulas por dia. Anota aí. 1.000 miligramas durante 7 a 14 dias. Depois, você passa para 500 miligramas. O homem, você vai fazer no homem 2.500 miligramas durante 7 dias. Não precisa mais do que isso. Depois, você passa para 1.500 miligramas. Por que, Nutri? Eu vou fazer uma dose maior no começo e depois eu vou diminuir para essa dose de manutenção, para que você possa ter o resultado que você precisa, tá? Para que você possa saber, tá? Toma sem saber exame de laboratório? Doutora Ivanete, isso, né, querida? Sim, sem saber exame de laboratório, até porque ele é um precursor natural. E a senhora que tá aqui deve saber disso, né? E também deve ter acesso aos estudos científicos. Dá uma olhadinha lá, estuda lá e vai ver. Bem legal, vai gostar bastante, tá bom?
Aí, meus amores, o que mais que você pode fazer? Vamos lá. Lembra que eu falei que nós temos várias ações para emagrecimento, para aumento de massa magra, para aumento da libido, até porque é reposição natural, né? Não é testosterona prescrita, são coisas diferentes, né? As pessoas precisam estudar, né, meus amores? Então, até por isso, você pode estar utilizando e você vai ter um baita resultado. Quando nós falamos agora, meus amores, de potencializar esse resultado, o que a gente poderia fazer? Vou dar algumas sugestões para vocês aqui durante a live de potencializadores, mas antes quero te falar uma coisa bem legal. Eu decidi que se você toma só o suplemento, muitas vezes você não tem o melhor resultado, porque faltam o que a gente chama de fatores ambientais. Então, para todas as pessoas, olha que legal isso, meus amores, para todas vocês que comprarem, olha que bacana, que comprarem feno grego, pode ser um potinho, 2, 3, você conversa com a minha equipe e vê o que você precisa. Mas que você comprar o feno grego, se comprar outra coisa junto, tudo bem também, onde o valor da compra seja R$390, deu R$390, você vai ganhar, olha que legal isso que eu fiz para você, tá? Você vai ganhar, comprando R$390, você vai ganhar a participação num workshop que eu vou fazer ao vivo no dia 13 de março, quinta-feira. E nesse workshop vai ser um workshop para te ajudar a ter receitas que ajudam a aumentar a tua imunidade. Então, aumentar a tua imunidade e aumentar a tua massa magra e combater a flacidez. E ainda você vai ter acesso a um guia para aumentar a libido do homem e da mulher, com uma aula ao vivo, onde eu vou explicar quais são as estratégias nutricionais para aumentar a libido feminina e masculina. Tem receitas, bem legal, tem e-books de receitas e tem cálculo de proteína. Vocês pedem muito para mim, Nutri, como é que eu calculo se eu tô tomando a quantidade de proteína correta? Então, no dia 13 de março, eu vou fazer esse workshop e todas as pessoas que tiverem adquirido na Tudo Leve, R$390, e desses R$390 tenha pelo menos um feno grego, porque é ele que tá patrocinando aqui, ó, tá? O nosso workshop de libido. Então, se tiver um feno grego pelo menos e o valor de R$390, você ganha a participação nesse workshop, que vai ser comercializado pelo valor de R$100, ou seja, 97. Ah, Nutri, eu não quero comprar o feno grego, eu não quero comprar suplemento, mas eu quero participar do workshop. Tranquilo, R$97, dia 13 de março vai acontecer. Aula ao vivo com e-books e receitas. Nutri, eu quero, legal, entendi. Então você compra R$390 em suplementos da Tudo Leve que tenha um feno grego, pode pagar em 3 vezes sem juros, sem problema. Isso é bem legal, uma condição que a gente conseguiu liberar para vocês em 3 vezes sem juros. R$390 você ganha a participação, os e-books, o acesso aos materiais durante um ano, ok? Ok, meus amores? Certo? Posso tomar feno grego, a maca peruana? Pode, mas o ideal é que você faça só um ou outro, tá? Um ou outro, amada, um ou outro. Conversa com a minha equipe lá, a gente te ajuda, tá? Conversa com a minha equipe, a gente te ajuda, meus amores. Certo? Nutri, tenho 56 anos, tô sentindo aqueles calorão, me ajuda. Maria Gorete, a questão dos calorões, ela está ligada à alteração de vasoconstrição. Na menopausa, 90% da sintomatologia, que envolve todos os sintomas, e são mais de 80 sintomas, está ligado à qualidade nutricional e o seu peso corporal. Quanto mais pesada você tiver, mais produção inflamatória você faz. Quanto mais inflamada você estiver acima do que é o normal, porque é normal estarmos inflamada, acima do normal, você vai ter então mais efeito colateral. Você vai ter mais reação colateral, certo? Ó, meus amores, a Rosângela falou, Nutri, repete como toma? Repito, claro que sim. Qual a validade, Marisa, do feno grego, linda? Normalmente são 2 anos, tá? São 2 anos. O acesso aos materiais é 1 ano. Aí Tamara falou, tô precisando, tô animada. Tenho 66 anos, pode tomar? Pode. Tenho mioma, pólipo. Ai, gente, que interessante. Um dos estudos do feno grego, agora eu vi a mensagem da Lucilene aqui, eu tenho mioma, pólipos. Lucilene, um dos estudos do feno grego, muito bacana, fala sobre o uso do feno grego e a diminuição do surgimento de nódulos
tá? De nódulos, principalmente quando eu tenho alteração ovariana em mulheres que ainda menstruam. Então, sem dúvida, tá? Você pode estar tomando, não tem problema nenhum, tá bom, querida? Certo? Bom dia, 69 anos pode tomar, deve. Gente, onde encontrar suplemento com fenogrego? Na Tudo Leve tem, nós vamos colocar no grupo. Assim que acabar a live, eu vou colocar no grupo. E daí lá no grupo também, depois eu vou disponibilizar o resumo da live de hoje. Vai ter todas essas ações, o estudo científico, a indicação e a dosagem e as combinações que você pode fazer de suplemento para ter mais resultado. Tá? Fenogrego. Eu tomo Feno 40. Aí com esse pro outro, não sei, Ana Maria, querida. Não conheço. Minha testosterona total tá 41 e a Libre 0,24. Tenho 44. Já estou usando progesterona e estrogênio. Quando começar a usar testosterona, estou na perimenopausa. Ok, Silvia. Faça o feno, querida. Você vai ver a tua testosterona aumentar com resultado bem legal. Quanto de fenogrego, qual a melhor? Em pó ou em cápsula? Maria Goretti, sempre tá em cápsula, porque eu tenho uma concentração maior do que a gente tem no pó e do que a gente tem no chá, porque na cápsula eu tenho o extrato seco e ele é o extrato seco isolado, então eu tenho melhor resultado, tá bom? Estou tomando vitamina D e B12, ótimo. Morolipo no Apetite Femme Mag. Posso tomar o fenogrego? Pode sim, Maria Goretti, e inclusive você já está tomando ele de forma otimizada. A B12 você vai tomar até ela chegar perto ali de pelo menos 800, 900. A vitamina D você vai tomar até chegar perto de 70. Morolipo você vai ser um coadjuvante para queima de gordura abdominal. Morolipo e fenogrego vão te ajudar a modular a insulina e com isso vão combater o aumento da barriga pochete. Então, bem legal essa combinação. Pode usar sim. E o Femme 40 com ação anti-inflamatória. Pode tomar sim, sem problema nenhum. Tá? Ok. E meu marido está chegando no Covid. Está no Covid. Pode tomar? Vera, quando ele sair, acabou o Covid, ele já pode tomar. Mas quem tá com Covid, meus amores, tem que tomar bastante anti-inflamatório. Então, faz um tratamento para ele com curcumina depois, ômega, tá? Precisa de curcumina, precisa de ômega. Para quê? Precisa a reposição daquele polivitamínico para cabelo, peles e unhas, porque tem tendência após 30, 60 dias de Covid ter queda de cabelo, bem significativa, tá? Claro que tudo depende da concentração, né? Qual o melhor horário para tomar? Vamos lá. Mulheres, tomar fenogrego pela manhã. Interfere com a alimentação? Não. Posso tomar junto com o meu café da manhã. Uma cápsula de 500 miligramas. Vou falar da dosagem agora. Homens, 3 cápsulas ao dia. Café da manhã, almoço e jantar, porque são 1.500 miligramas. As mulheres devem fazer dose inicial 1.000 miligramas por dia. Então, como é que você vai fazer? De 7 a 10 dias, você vai tomar 2 cápsulas por dia. Uma pela manhã e uma à noite. Mulheres, de 7 a 10 dias, uma pela manhã e uma à noite. Depois, passa para uma por dia. Homens, 2.500 miligramas por dia durante 7 dias. É suficiente, tá? 2.500 durante 7 dias. Você vai estar fazendo então para ele, vão ser 2 cápsulas pela manhã, 2 cápsulas no almoço e uma no jantar, durante 7 dias. Depois passa para 3 por dia. Nutri, por que essa diferença? Porque a dosagem para estartar todo esse equilíbrio que eu te expliquei ao longo dessa live hoje, na mulher são pelo menos 500 miligramas por dia e no homem 1.500 miligramas. Por isso que a dosagem não é a mesma, tá, meus amores? A dosagem não é a mesma, ok? Vou ajudando vocês. Como eu faço para entrar no grupo do WhatsApp? Maria Goretti, eu acho que você já está, se você veio para a live. Mas se não, o link embaixo da aula do YouTube tem um link para entrar no grupo. Você pode clicar lá, que talvez agora não esteja ativo, mas quando a live acaba ele já fica azulzinho. E o do chat também vai ficar salvo. Até que idade os homens podem tomar? Valéria, não tem idade. Mas tem alguns estudos que eu vi, querida, dizendo que a partir dos 70 anos... o homem já não tem a mesma produção testicular de testosterona. E daí ele não tem mais o mesmo resultado. O que eu diria para você, Valéria? Faz um teste de pelo menos 30 dias, porque cada caso é um caso.
Entenda que quando a gente pega homem de 70 anos, que foi feito estudo científico há 15, 20 anos atrás, era um tipo de homem. Quando a gente pega um homem que tem 70 anos hoje, é outro tipo de homem. Por que que eu falo isso? Por questão de vitalidade, de disposição, né? Então depende de cada pessoa. Então o legal é faça um teste por 30 dias e veja como ele se sente. Percebeu que teve uma melhora legal, continua usando, não tem problema nenhum. Não, percebeu que não teve resultado nenhum, não percebeu nenhuma diferença, então realmente a partir dos 70 anos para ele está dentro daquele grupo, daquele estudo científico que diz que daí nesse caso tem que fazer reposição de testosterona. E digo mais, vocês mulheres, já que nós é que levamos homens para os médicos, certo? Ou na tua casa é diferente, ou ele vai sozinho? Ricardo, é verdade? Oi? Então, aqui em casa é assim, tá? Não vai no médico se eu não marcar, não faz exame se eu não marcar. Ó, viu? Tá lá fazendo... Tá fazendo ahá, mas aqui em casa é desse jeito. Eu não sei como é que é na sua casa. Não adianta ficar reclamando lá no cantinho da live, porque é desse jeito aqui, tá? É desse jeito. Então, se na sua casa também... É, né? Então, assim, se na sua casa também é assim, você que toma a frente para levar ele para fazer exame, para cuidar da saúde, então faça isso, tá? Converse com o seu marido, se ele tá mais com 70 anos, 65 anos, começou a ter uma perda da energia vital, para fazer reposição de testosterona. Os estudos científicos, assim como para nós mulheres, a reposição hormonal, quando a gente entra na menopausa, tem um papel significativo para a longevidade, para o homem também. Porque um homem, quando tem perda de testosterona, é muito mais significativo do que para a mulher. Porque para ele é massa muscular. Muito. A boa parte da composição dos homens, que faz com que a gente faça uma dieta junto com eles. Eles emagreçam mais rápido. E aqui existe uma reclamação minha que quando chegar lá em cima com o Nosso Senhor, eu vou dizer, olha só, gostei de tudo lá embaixo. Mas essa coisa da gente fazer dieta e o homem conseguir emagrecer rápido, a gente não achei que isso aí a gente tem que dar uma arrumada. Não achei legal. Então, assim, meus amores, olha só. Para o homem, a testosterona ainda é mais importante. Porque entenda que a composição muscular do homem, ela é oriunda da carga de testosterona que ele tem. E um homem com perda de massa magra, e daí começa a acelerar muito a partir dos 65, 70 anos, ele está perdendo a sustentabilidade, ou seja, a capacidade de locomoção, porque a musculatura é que vai dar a resistência para poder se locomover, para fazer o que precisa, tá? Homem diabético pode? Andréia do meu coração, não, Cleoneide deve, homem com diabetes, mulher com diabetes, deve usar o fenogrego. Hipoglicemia antinatural e atua com a hidroxileucina diretamente sobre o pâncreas para estimular a produção de insulina. Tanto que tem um estudo que o nome do estudo era assim, imitando o glifage. Claro que não é para imitar, não vai imitar, mas o que o estudo fazia alusão? Que ele conseguia fazer o estímulo da insulina como se a gente estivesse tomando um medicamento para isso. Muito legal, né, meus amores? Gente, é apaixonante, tá? Eu digo pra vocês que eu tive que guardar segredo, porque eu queria fazer o lançamento hoje, mas quanto mais eu estudava, mais eu entendia o quanto é importante, tá? Eliane, a questão dos 70 anos do teu esposo é a mesma coisa que eu falei pra Valéria aqui, agora. É a mesma resposta. Faz por 30 dias e daí você avalia se o resultado fica legal, certo? Ok, meus amores? Ó, eu que cuido do meu marido, bem isso. Ó, bom dia, toma ômega 3, posso tomar? Pode e deve. Quais são as combinações, meus amores, que iriam otimizar o resultado do fenogrego? Eu separei algumas otimizações, então vamos lá. Fenogrego, para te dar uma sugestão para você entender. Ah, eu não sei com qual que eu posso usar. Fenogrego com FEM40, perfeito para mulher. Por quê? Porque eu tenho aqui uma ação anti-inflamatória das gorduras ômega de origem vegetal. Nutri, o que é o FEM? São ômegas 3 de origem vegetal. Temos ômega 3 que você mais conhece, que é de origem animal, que vem dos peixes de água profunda. E temos ômega 3, tá? Da origem vegetal. Então, você vai usar o fenogrego, Rejane, que é o lançamento. O fenogrego, na dosagem que eu expliquei aqui na live para vocês mulheres, com a dosagem de ataque e de manutenção, mais o FEM40. Isso aqui vai ajudar a regular a parte hormonal e vai jogar todos os sintomas da menopausa lá no pé, para que eles não fiquem te atormentando. Essa é uma das formas. Para a mulher, o que a gente teria, para o homem, perdão, o que a gente teria para fazer isso também?
a gente teria o ômega 3 com o feno. Então, o ômega 3 e o feno fariam essa ação anti-inflamatória e de estímulo à testosterona. Vamos lá, Nutri, eu faço academia, eu quero melhorar a minha massa magra. Feno grego com o creaticol. Eu tenho creatina e colágeno Body Balance. Café da manhã, esses dois. Muito legal, porque vai melhorar o teu rendimento na atividade física. E esse daqui, que é um precursor de testosterona, vai ajudar a fazer o aumento da produção de massa magra. Aumento de produção de massa magra é formar tecido de massa magra através do colágeno que já tá aqui e da ação do feno grego de estímulo dentro da testosterona. Então, esse aqui é legal. Outro, vamos lá, meus amores, que eu acho que seria bem bacana. Vem cá. Esse é bem legal, tá? Esse é bem legal. Aumentei a libido, Nutri. Mas olha só, Nutri, tô na menopausa. Aí eu tô na menopausa, eu tenho um pouco de ressecamento. Quem poderia me ajudar para combater o ressecamento de forma mais natural, sem que eu precisasse usar nenhum gelzinho, nada disso, Nutri? Vamos lá. Aí a gente vai usar o suplemento, que é esse aqui, cabelo, unhas e pele e o feno grego. O que tem a ver o suplemento de cabelo, unha e pele para o ressecamento vaginal? Ácido hialurônico de alta performance. O ressecamento vaginal, ele acontece porque nós temos uma perda da produção estrogênica. E o estrogênio é quem mantém a quantidade de gordura e hidratação por consequência dentro da célula. E começamos a ter uma baixa produção de ácido hialurônico. Então, como eu tenho uma concentração boa aqui dentro, eu tenho uma melhora boa, esses dois vão te ajudar para isso. Então, também é bem bacana para trabalhar essa parte, tá? E por último, meus amores, para melhorar mais a energia e vitalidade, claro, com a enzima Q10, né? Feno grego com a enzima Q10, né? O dia é teu, a semana é tua, você dá conta de fazer tudo. Eu falo que é a energia de menininha que a gente tem aqui, certo? Eu tenho alopecia androgênita. Posso tomar? Pode, tá? A alopecia androgênita é uma alteração genética, né? Da questão de perda de cabelo. Então, sim, pode tomar sim e te ajuda. Melhora muito, tá? Nutri, isoflavona é diferente do feno grego? Rosa, que pergunta maravilhosa. Sim, muito, muitíssimo. Por isso que a isoflavona é contraindicada. Olha que legal tua pergunta, Rosa. Obrigada. Ela veio porque ela tinha que estar aqui, essa pergunta agora. Por isso que a isoflavona é contraindicada a todas as pessoas que têm histórico de câncer por alteração hormonal da família e o feno grego não. Por quê? Porque nós temos o modelo chave e fechadura. A forma de ação do feno grego e da isoflavona é totalmente diferente. Por isso que o feno grego é seguro, inclusive para pacientes que têm predisposição a câncer, com estudos inclusive para tratamento do câncer, para como coadjuvante o feno grego. Não trouxe para vocês porque esse não é o motivo da live, mas se você digitar no negócio chamado Google Acadêmico, você vai achar lá feno grego como anticancerígeno. Você vai achar vários estudos sobre isso já. Então, sim, ele é totalmente diferente e por isso que ele é mais indicado, tá bom? Quais as contraindicações mais comuns? Cleoneide, não tem contraindicação do feno grego, exclusivamente para mulher gestante. Ponto. E se você for alérgica ao feno grego, porque até a mulher no aleitamento materno é indicado para o aumento do leite materno. Então, o feno grego não tem contraindicação. O feno grego pode ser usado para todas as faixas etárias, pelo resto da sua vida, e ele tem várias ações benéficas, tá? É bem legal. Certo? Que mais? Bom dia, Nutri. Faz um combo para quem precisa de todas as combinações que você... Tá bom, Eunice, a gente vai fazer aqui. Melhora lipidema? Vamos lá. A questão do lipidema, para poder você ter um resultado legal, eu preferia que você trabalhasse o uso do FEME 40, para a questão do lipidema, uma dieta bem anti-inflamatória, a curcumina, porque entenda assim, ó, a questão do lipidema, ela tá ligada à ausência estrogênica, excesso de peso e alteração de gordura corporal. Então, a principal olhar que eu tenho que ter aqui para lipidema é como é que eu faço para desinflamar o corpo da minha paciente e fazer com que ela volte a ter um processo circulatório bom, evitando que ela tenha uma deposição de gordura, especialmente nas pernas, que é onde eu tenho mais característica de lipidema. Então, o modus operandi é um pouquinho diferente, tá? Aí eu falo, meu marido tem 66 anos e está com câncer de próstata. Aí, nesse caso, é bem importante você conversar junto com o médico, tá?
Porque, claro, vai fazer um estímulo de produção de testosterona, mas precisa falar com o médico se nesse momento isso seria uma coisa indicada ou não. Tá bom, querida? Ok? Que a gente tem coisas mais sérias ali. Né? Não pela questão do câncer, mas pela questão do tratamento que ele esteja fazendo. Acho que preciso de todos bem desse jeito, tá? Ok, falei. Meus amores, então, olha só. Vou colocar agora, acabando a live, vou colocar para vocês lá no grupo a promoção de lançamento do Feno Grego. Lembrando a vocês que tem uma parte bem legal aqui, que você adquirindo R$390 em suplementos e tendo o Feno Grego junto. Ah, Nutri, mas eu comprei o Feno Grego, comprei o Mag, comprei o Femme, tá ótimo. Você vai ter acesso a entrar no workshop para combater a flacidez e ter ganho de massa magra com receita prática. Então eu vou para a cozinha e vou fazer receitas para te mostrar como é que você faz um jantar mais proteico, como é que você faz um almoço mais proteico. Vou te ensinar a calcular a quantidade de proteína para ele e para ela. Como é que eu sei se eu tô tomando a quantidade de proteína correta, Nutri? Como é que eu sei se eu tô comendo a quantidade de proteína correta? Como é que eu calculo a quantidade de proteína para mim e para o meu marido ou para mim e a pessoa que tá aqui? Como é que eu faço para calcular? Vou te ensinar nesse workshop e vou montar um guia para aumento da libido e longevidade, ele e ela. E você vai ganhar isso de presente, inclusive a inscrição, quando você adquirir o Feno Grego e o valor mínimo de R$390. Gente, é um presente muito legal. Ah, Nutri, eu quero só participar do workshop. Sem problema, você se inscreve no workshop, o valor dele é R$97 e você participa, tem todos os materiais, você vai receber as informações. Mas essa é minha forma de trazer mais conteúdo de forma totalmente diferente do que se fazem por aí, para que você possa ter um resultado melhor. Quem tem hipotireoidismo pode usar? Pode, não tem problema nenhum. Quem tem hipotireoidismo pode usar. Tá bom, amada? Que mais? Toma ômega 3, pode tomar, ok. Eu que cuido do meu marido. Quem tem câncer de próstata já faz rádio? Pode? Sônia, só converse com o médico, tá? Sempre. Perfeito? Ok. Ajuda a diminuir diabetes? Sim, ajuda a diminuir diabetes. Cília, tenho 45 anos, tenho mioma e cisto, tenho sintomas de calor e tenho tireoide. Então, Lilian, Femme e Feno seria uma boa indicação para você. Tem tempo máximo? Não, Consuelo, não tem tempo máximo, tá? Não tem tempo máximo, mas você vai usar de acordo com o que você perceber que está tendo resultado. Ele não é uma substância que cria acúmulo, porque como ele é um coadjuvante para estimular a produção da testosterona livre, ele vai estar sempre trabalhando como um grande sinalizador, com vários outros benefícios associados. Então você não tem tempo máximo para isso. Quem tem estetose hepática pode tomar? Pode, Maria Gorete, mas quem tem estetose hepática tem que parar de ter estetose hepática. Ele tem que ser minha paciente, fazer a dieta bem caprichada, fazer uso detoxificante, probiótico, para fazer reversão da estetose hepática. Estetose hepática tem que fazer reversão e dá para fazer de forma 100% natural. No apetite feno é bom? Perfeito! Por quê? Porque o no apetite melhora, né, a carga glicêmica. Muito bom, Vera, parabéns! O no apetite diminui a carga glicêmica, o feno também vai ter essa ação, fora todos os outros benefícios, e eles melhoram também a questão da motilidade intestinal, tá? O Feno Grego, como ele é muito rico em fibras, ele ajuda a fazer com que não tenhamos o intestino preso. Então, tem também estudo deles para o intestino, tá? Dose de ataque. Rejane, amada, você vai amar, tá? Rejane, perigosamente você vai amar. A dose de ataque para mulheres, nós vamos estar fazendo 1000 miligramas por 7 a 10 dias e o homem 2000 miligramas por 7 dias. 2500 miligramas por 7 dias. Tá bom? Pode me ajudar com grande queda de cabelo pelo uso de hormônios? Dani, tem que entender quais esses hormônios estão fazendo queda de cabelo. Normalmente, quando minha paciente tem queda de cabelo, o DHT dela está muito alta. O que te ajudaria a diminuir ou para modular o teu DHT? Todas as gorduras anti-inflamatórias. Então, estou te falando aqui de ômega 3, estou te falando de óleo de prímula, borragem, então vai te ajudar. Posso usar o Feno Grego mesmo com a questão de estar usando hormônios? Pode e deve. Mas para a questão da queda de cabelo, que isso não é bom e que não deve acontecer, aí assim, ou dosa os teus hormônios, ou tenta neutralizar os efeitos colaterais do aumento da DHT. Normalmente o DHT aumenta
quando eu faço aumento de testosterona na mulher e é uma dosagem maior. E daí ela não tem neutralização disso, ela começa a perder cabelo, vai ficar careca. Gente, não é legal, tá? Não é legal, não é legal. Então, converse com o seu médico, converse com quem tá fazendo para você a reposição, para poder dizer como é que eu neutralizo o efeito colateral do DHT que eu tô sentindo muito. Eu tô tendo queda de cabelo, depois vem pele oleosa, depois tem acne. Aí você vê mulheres com 50, 60 anos com acne. Não deveríamos mais ter nessa idade, certo? Ok? Nutri, posso tomar o Feme 40 pela manhã junto com o feno? Pode sim. Homem pode entrar no grupo? Pode sim. Pode, Joivaldo, pode sim. Marido toma cerveja, FDS atrapalha a absorção do feno? Não. Não atrapalha a absorção do feno. Ele não tem nenhuma ação. Mesmo a cerveja, a bebida alcoólica, deixa eu explicar essa coisa do mito, né? Ai, porque eu tô tomando remédio, eu não posso tomar cerveja, etc. Qual é o contexto dessa informação? Acontece que quando nós estamos tomando alguns tipos de medicamento e eu tenho a presença do álcool, o álcool, ele aumenta a concentração desse medicamento. Em outros casos, ele inibe a transformação desse medicamento em substância ativa. Por isso que se fala assim, não deve usar antibiótico, né, com álcool, não deve se usar medicamento X com álcool, porque tem essa ação. Normalmente acontece a nível hepático, que é onde é metabolizado também o álcool, tá? Ok, posso tomar junto, falei, homem pode entrar, ok. Legal, Itamara, obrigada. Quais são os valores ideais para homens e mulheres? Marlene, faço uma live, mas não tem a ver com valores ideais, porque a faixa é alta, tanto para homem quanto para mulher, e depende da faixa etária. Então dizer assim, não, a testosterona tem que ser de tanto para homem, de tanto para mulher. Não é um valor, não é como a vitamina D, como a B12, como eu consigo dizer para você. Isso vai depender do teu peso. Por isso que é tão complicado, né? A testosterona, ela vai depender do teu peso, da tua composição de massa magra também. Ok? Como administrar feno, feme e coenzima? Legal. Você vai usar o feme sempre junto com uma refeição, almoço ou jantar. A coenzima com o feno pela manhã. Então, coenzima e feno pela manhã, para você ter um resultado ótimo durante o dia. E o feme, por exemplo, na hora do almoço ou no jantar. Seria perfeito. Tá bom? Sendo grego ou brasileiro, amei o feno. Boa! Pode ser usado com reposição bioidêntica? No Eli pode e potencializa. Então você vai ver um resultado muito legal, tá? Pode e deve, porque na reposição bioidêntica a gente vai trabalhar estradiol, né? O estrogênio e a progesterona. Mas a gente não trabalha a testosterona na reposição. A gente usa os dois porque eles são precursores. Aí você vai dar mais uma mãozinha aqui para testosterona. É bem legal. Tá bom? Perfeito? Meus amores, olha só. Vamos lá. Vou estar ajudando vocês durante toda a semana. Amanhã, retomando a live de segunda a sexta, 8 e 8 da manhã. Eu estou aqui com conteúdos especiais como esse. Lançamento aqui do Feno Grego para vocês, com uma condição única. Tem frete grátis, tem preço de fábrica. Nutri, sabe o preço? Eu não sei o preço, mas eu vou colocar lá no grupo para vocês vão ter bem certinho. Porque o preço, assim, se você comprar uma unidade, é um valor. Se você comprar 2, tem um descontinho. Se você comprar 3, tem um descontinho. Se você comprar 4, eu acho que já tem até frete grátis. Nutri, como é que faz com essa história de frete grátis? Por que não dá frete em grátis tudo? Porque o correio não é meu. Os correios não são meus, então eles cobram pelo serviço. E daí o que a gente faz? Sendo bem transparente com vocês. Quando você compra uma quantidade maior, a gente calcula. A média do frete é tanto das nossas clientes. Então, quando ela compra um pouco mais, sobra um pouquinho mais de margem. Então, aqui eu consigo dar o frete. Então, a gente tira da lucratividade para te dar o frete grátis. Mas o frete nunca fica grátis. A gente nunca consegue chegar lá no correio e dizer, manda isso aqui de graça porque a cliente não pagou. Não tem isso, tá? Então, por isso que precisa ter uma quantidade mínima para que consiga o frete grátis. Certo, meus amores? Perfeito? Amadas do meu coração, desejo para vocês uma semana incrível, que a gente possa essa semana, né, cuidar do nosso emocional. Lembra assim, minhas meninas, todas as doenças que acontecem no seu corpo, primeiro elas se manifestaram no seu emocional. E talvez pela educação que você teve, pela forma que você pensa, você foi varrendo tudo isso para baixo do tapete. E talvez alguém disse para você, é assim mesmo, vida adulta é isso, você tem que dar conta, dá teus pulos. E você veio administrando tudo isso.
E hoje talvez você seja uma mulher que tem um peso muito maior do que você deveria ter, porque você sente que você tem que carregar uma carga muito maior do que você deve carregar. E essa carga e essa clareza é que se você for grande e forte, você vai dar mais conta. Nutri, eu não penso assim. Talvez você não pense assim pela questão da tua racional. Mas o teu irracional, o teu inconsciente entende que quanto maior e mais forte, mais você dá conta de tudo. Talvez você tenha pegado todas as tuas emoções e guardado para dentro de você, e a única forma que você entende hoje de cuidar disso é quando você está mais sozinho, ou quando você faz alguma coisa que você gosta. E de tudo que você gosta, o que sobrou para você foi comer. Porque você não consegue mais tirar tempo para cuidar de você, fazer outras coisas, ou você nem tem mais tanto interesse. Então sobrou só o comer. E daí por conta do comer, ele se tornou o teu grande cano de escape. Quando as coisas não estão bem, é lá que você vai e você ainda diz uma frase que você registrou com bastante força lá no teu inconsciente. Eu mereço. Eu mereço uma Coca-Cola, eu mereço um bolo inteiro de chocolate, eu mereço um pote de sorvete porque eu tive um dia péssimo. Ninguém merece colocar para dentro do seu corpo coisas que vão piorar a sua saúde. Todos nós merecemos saúde plena, completa. Então, quando você usa essas frases, quando você se comporta desse jeito, você está cada vez mais reforçando as suas escolhas inconscientes. Então, que essa semana você seja a sua maior vigia, que a cada segundo você olhe para a escolha que você vai fazer e pense, isso é bom ou ruim para mim? Isso é bom ou ruim para mim? A longo prazo, se pergunte e pergunte para o teu cérebro, ele é extremamente inteligente. Diga para o seu cérebro, se eu continuar fazendo isso do jeito que eu estou fazendo, eu vou ficar melhor ou pior? Só pergunte para ele isso. Cada vez que tiver uma situação difícil no teu dia, se eu continuar me comportando, se eu continuar fazendo isso desse jeito, a longo prazo eu vou ficar melhor ou pior? E se a sua resposta for pior, então você não tem que esperar uma segunda-feira, você não tem que esperar um ano novo, você não tem que esperar o próximo aniversário, você não tem que esperar depois do carnaval. Você pode começar agora cuidando da tua saúde e da tua vida. Porque isso não dá para delegar. A gente consegue delegar várias coisas, mas delegar, cuidar do seu corpo e da sua saúde, isso é indelegável e a responsabilidade é sempre sua, certo? Minhas amadas, espero vocês aqui amanhã, 8h08. Vamos ter conteúdos incríveis essa semana, com aulas, lives, etc. Para que eu possa te ajudar ainda cada vez mais. E eu desejo para você uma semana incrível, uma segunda-feira maravilhosa. Obrigada pela sua vida aqui comigo e até amanhã.